paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de louvar a Deus por sua vida, que está acompanhando essa série de estudos bíblicos no livro de Neemias, intitulada Relevância em Tempos de Crise. Hoje vamos iniciar a aula número 7. Eu gostaria de convidar você e a sua família a abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 5. Nós vamos ler, de acordo com a evolução do estudo, do versículo 1 até o 13. E eu gostaria que você acompanhasse conosco a leitura da Palavra de Deus no decorrer desse estudo bíblico. O título da aula de hoje, número 7, é Lidando com a Avareza e com a Opressão. É impressionante ver que a avareza e a opressão não são coisas que acontecem só nos dias de hoje. Neemias lidava com esse problema também. E ele tinha que superar para fazer com que os trabalhadores focassem no muro construído. Mas acontece que, depois de vários dias, os trabalhadores precisavam de manter as suas próprias vidas e as vidas dos seus familiares. Eles não tinham recursos para a sua própria sustentação. E a avareza começou a tomar conta daquele lugar. O ato de sufocar e de humilhar os filhos de Deus estava presente dentre o povo que levantavam os muros de Jerusalém. E a primeira coisa que eu queria ressaltar para você nesta manhã é a seguinte: com relação à avareza e com relação à opressão. Primeira coisa, o controle do dinheiro é uma coisa importantíssima. Não podemos deixar de olhar para isso, de zelar. Somos filhos de Deus e precisamos zelar pelo controle do dinheiro. Não é um luxo, temos que olhar em todos os tempos o controle do dinheiro, se estamos agindo de forma correta, principalmente para aqueles que ocupam posição de liderança. O que aconteceu com isso? É que as pessoas entendiam que precisavam pedir empréstimos, precisavam pedir dinheiro, e as pessoas que emprestavam os dinheiros cobravam juros exorbitantes. E a Bíblia condena esse tipo de atitude, porque a Bíblia, Deus não aprova aquele que empresta com usura, com usurpação, com valor muito alto. Então, isso era o problema que Neemias enfrentava. E nós vamos ver isso agora no capítulo número 5. É interessante que eles protestaram. Era como se fosse uma espécie de uma greve que eles instauraram naquele lugar para protestar, sem levar, evidentemente, faixas, mas estavam protestando contra Neemias. Vamos ver o que diz o capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. E aqui a gente vai ver, a partir de agora, eles estavam clamando porque os judeus estavam sufocando. Era a questão da opressão, daquele sufoco que os filhos de Deus estavam passando. E isso está escrito lá no versículo número 5. Agora, vamos entender o seguinte: problemas da avareza e da opressão. Neemias teve que lidar com alguns problemas que possivelmente são alguns dos problemas que nós lidamos nos dias de hoje. Vamos dar uma olhada aqui na palavra de Deus a partir do versículo de número 2. Primeira coisa, fome. Havia fome. Vamos ver o que diz a Bíblia no versículo 2. Porque havia quem dizia: nós somos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Eles estavam passando necessidade, porque dedicavam muito tempo para construir os muros e eles não tinham como manter as suas famílias. Então, aqueles que tinham emprestavam com juro exorbitante, e isso incomodava os filhos de Israel. Segundo problema que nós vamos encontrar aqui os moradores não tinham renda, então por isso eles precisavam pedir dinheiro emprestado. No versículo número 3,
temos mais uma razão relacionada à avareza e à opressão. Dê uma olhada na sua Bíblia. Hipoteca de imóveis. Muitos que tinham o suficiente para viver só conseguiam alimentos se eles hipotecassem as suas casas. Então olha o que a Bíblia diz no versículo de número 3. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Então eles empenhavam as casas, as suas posses, as propriedades, para que pudessem ter o trigo e com isso alimentar a sua própria família. Era uma situação que estava se alastrando e com isso vinha interrupções para que o muro fosse continuado. Neemias começou a receber essas queixas e você pode ver muito bem no versículo número 4 agora que houve outro problema. O problema relacionado aos juros altos e inadequados. Vamos dar uma olhada no versículo número 4. A Bíblia diz assim: também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Veja que situação deprimente. Eles precisavam pedir dinheiro emprestado até para pagar o imposto, o tributo ao rei. E era uma dificuldade muito grande. Então eles já estavam entrando numa situação difícil, hipotecando as casas, hipotecando as suas propriedades, e agora vem o problema dos juros altos e inadequados para que eles pudessem ter dinheiro e poder sustentar as suas vidas e as suas famílias. Depois, veja no versículo de número 5 o que acontece com mais uma razão para o problema da avareza e da opressão. Veja o que diz a Bíblia. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, até algumas de nossas filhas estão sujeitas, já que não estão no poder de nossas mãos, e outros têm nossas terras e as nossas vinhas. O problema aqui já passou agora a ser mais grave. Os filhos vendidos como escravos. Quando aqueles exatores, quando aqueles homens que estavam sufocando o povo de Deus, e era de dentro dos filhos de Israel. É impressionante isso. Quando eles cobravam e viam que os filhos de Israel não tinham mais recurso, eles diziam: então eu vou tomar a sua propriedade. E eles tomavam as propriedades, sufocando as pessoas. Quando não conseguia tocar nas propriedades, porque eles não tinham mais, eles diziam: então eu quero o seu filho ou a sua filha, e eles vão ser escravos nossos a partir de hoje. Veja que situação difícil, que situação desconfortável pela qual passava os construtores naquele muro. Quando Neemias recebe toda essa informação, ele agora tem que lidar com um problema muito complicado, que é o dinheiro, né? Já disse alguém: se a gente quer conhecer o caráter de alguém, dê a essa pessoa dinheiro ou dê a esta pessoa poder. E eles agora estavam com esse problema na presença de Neemias, e Neemias, com muita sabedoria, vai tratar deste caso a partir desse momento, no capítulo 5, a partir do versículo 6 e em diante. Então vamos ver qual foi a solução do problema, como foi que Neemias achou uma saída buscando orientação da parte de Deus. Primeira coisa, Neemias tinha que lidar com a ira. Que coisa difícil. A ira significa, lidar com a ira é ter autocontrole. É uma virtude que nenhum líder pode dispensar. Mas na verdade não só o líder. Todas as pessoas que têm autocontrole, a gente diz nos dias de hoje que essas pessoas têm inteligência emocional.
sabe lidar com problemas, sabe lidar com dificuldades, sabe lidar com o caos, sabe lidar com relacionamentos complicados, com pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Então, o líder, nessa situação, ele precisa de muita graça da parte de Deus para lidar. E Neemias começou a olhar e mostrar para o povo que a primeira saída era controlar a ira. Aliás, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Era um costume do judeu. Quando ele tinha a ira, a raiva de alguém, antes do sol se pôr, ele deveria procurar para refazer, para reatar o relacionamento e evitar que aquilo voltasse para os dias subsequentes. Então, Neemias começa a tratar com a ira do povo, porque as pessoas estavam nutrindo uma mágoa muito grande daqueles que estavam sufocando. E você vê, por exemplo, na Bíblia, em Romanos, no capítulo de número 12, nos versículos de 17 até o final, versículo 21, que diz que quando depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. E a Bíblia diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça, isto é, sobre a cabeça do inimigo. E esse inimigo vai pensar: eu tratei essa pessoa de uma forma tão rude, fui tão mal, fui tão desonesto e ele me tratou tão bem. Então a cabeça dele começa as brasas vivas fervendo, trazendo uma reflexão muito profunda. Então muitas vezes a nossa atitude é dessa maneira. Nós precisamos ter a palavra certa, no tempo certo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Neemias estava consciente desses padrões. Neemias estava consciente da sua responsabilidade como líder e ele leva as pessoas a uma reflexão, mostrando naquela hora, principalmente para quem estava sufocando, para os avarentos, para os opressores, que eles precisavam pensar sobre os outros, a vida dos outros. E aqueles que estavam sendo sufocados, Neemias também chama a reflexão para mostrar que eles precisam entender a posição daqueles que sufocavam e juntos eles estavam tratando um problema muito sério, que é o problema da ira. E o que é que aprendemos com essa lição? E a ira em si, ela não é pecado. O pecado é quando a gente não tem o controle sobre ela. O pecado é quando nós deixamos a ira se transformar numa mágoa, numa angústia, numa dor, e nós ficamos naquele estado de autocomiseração, achando que nós somos sempre as vítimas, que todos os problemas só acontecem conosco, que ninguém olha para a gente, e às vezes dizemos até que Deus não escuta a nossa oração. Isso tem que ser bem tratado, de uma forma muito especial, tratada pela graça de Deus, pelo poder de Deus na nossa vida, né? Eu já vi alguém dizer que quando nós perdoamos pessoas, nós liberamos um fardo muito grande, porque perdoar alguém não é uma questão de vontade, perdoa ou não perdoa, mas é uma ordenança bíblica, é um princípio bíblico, e nós devemos perdoar assim como nós perdoamos. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes fazemos a oração, mas não temos misericórdia das pessoas. E Neemias observava esse problema no meio do povo de Deus. A falta de misericórdia, a falta de perdão, que precisava entrar em evidência naquele momento para que as pessoas não perdessem a visão de um muro construído e ficassem se degladiando uns aos outros ali. Então, a primeira atitude de Neemias foi ensinar os filhos de Israel
a lidar com a ira. É isso a primeira lição para lidarmos com a opressão e lidarmos também com a avareza. Segunda lição de Neemias: confronte as pessoas com amor. Dos versículos de números 7 até 10, você vai encontrar ele confrontando as pessoas. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei contra os nobres. Veja só, contra os nobres, contra os magistrados. Ele começou tratando da maior patente para a menor. Ele começou tratando daqueles que tinham a liderança, mostrando, disse: sois usuários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia e disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam nada o que responder. Veja que coisa interessante. Eles não tinham nada o que responder quando foram exortados por Neemias. Você sabe por quê? A resposta é muito simples. A melhor resposta que você encontra numa situação como essa é quando alguém fica profundamente calado, porque reconhece o erro e reconhece as infrações que estão cometendo. Quando Neemias falou com os magistrados, a Bíblia diz, aqui no versículo de número 7, versículo 8, e falou com os principais, com os nobres, eles ficaram calados, porque reconheceram que estavam trabalhando de uma maneira irregular, fora do padrão esperado para aquele momento e fora do padrão esperado na presença de Deus. É isso que Deus espera de nós. É interessante que todos os dias que nós acordamos, que nós levantamos, Deus olha para nós, eu acho que com muita alegria, e nos dá a oportunidade de viver mais um dia como é o dia de hoje. E eu posso dizer para você que em cada atitude que fazemos, nós não podemos decepcionar o nosso Deus, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelas oportunidades que Ele tem nos dado, pelas portas que Ele tem aberto para nós, mesmo em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio à pandemia, em meio à dissensão entre os políticos da nossa nação. Nós temos um Deus que vela por nós, que olha para cada um de nós e que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. A Bíblia diz, Paulo em Filipenses, que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Esse era o confronto de Neemias. Mas sabe como Neemias confrontava? Com amor. Muitas vezes queremos corrigir as pessoas e usamos palavras duras, palavras difíceis, e esquecemos que a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Toda vez que você for corrigir alguém, pare 2 minutos, 3 e ore e diga: Senhor, que a tua palavra de amor e de correção estejam nos meus lábios, para que eu possa corrigir e para que essa correção possa produzir efeito para a glória e o louvor do nosso Deus. Essa foi a segunda atitude de Neemias. E agora vamos ver a terceira atitude de Neemias. Aqui ele fez planos para corrigir a situação. Um bom líder não pode ficar só na repreensão. Ele também faz planos. Faz plano para casos que são rápidos, casos que precisam de celeridade, que precisamos resolver de uma forma muito compreensiva e tem que ser rápido mesmo. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 11. Restituí-lhes hoje, Neemias falava para todos os magistrados, os nobres e aqueles que estavam com avareza no coração. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras
as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Neemias pediu que eles fizessem isso. Era com tanta autoridade e também com tanto amor, que é difícil um líder que tenha autoridade e amor, é difícil ele não conseguir resolver os problemas com uma velocidade maior. É difícil ele não alcançar mais, com certeza. Pelo contrário, ele tem visão, ele tem sabedoria, o líder, e ele sabe confrontar com amor, ele sabe também ter um plano correto para resolver o problema das pessoas. Então, Neemias fez fez um plano para corrigir o problema dos filhos de Israel, e eles terminaram aceitando e acatando a autoridade de Neemias, porque eles viram e porque eles sentiam que Neemias falava da parte de Deus. Então, faça um plano específico quando você tiver que corrigir problemas na vida de pessoas ou na vida da sua família. Faça um plano específico e ore sobre isso. Coloque este plano nas mãos de Deus e você vai ver que as coisas vão funcionar corretamente. Em seguida, Neemias vem com a 4ª atitude para a solução do problema da avareza e da opressão. A quarta atitude é: declare seus planos numa promessa diante de Deus. Quando você escrever os planos, coloque esses planos na presença de Deus. Coloque o seu plano na presença de Deus. Coloque as suas ideias na presença de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, que nós fazemos os planos. Homens e mulheres que somos falhos, fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós precisamos apresentar os nossos planos diante de Deus. Veja o que Neemias fez. Quando ele percebeu que os avarentos e que os opressores entenderam que estavam com a atitude errada, ele orou diante de Deus quando viu que aqueles homens se arrependeram do que faziam. No versículo de número 12, a Bíblia diz: então disseram, restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos sim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Quando eles declararam que eles estavam perdoando naquele momento os filhos de Israel, Neemias diz: então vocês vão agora fazer isso diante dos sacerdotes, porque os sacerdotes é quem representam vocês diante de Deus. Então vocês agora vão fazer o juramento diante dos sacerdotes. E foi exatamente isso que ele fez. Chamou os sacerdotes e fez jurar. E é interessante que o povo se apresentou, se arrependeu, Deus abençoou todo o povo e eles voltaram a reconstruir os muros de Jerusalém. A última atitude de Neemias, você sabe qual foi? Versículo de número 13: compreenda a natureza do seu voto. Toda vez que você fizer um voto, você precisa ser muito sério. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, meu pai me falava muito isso, desde quando eu era pequeno, ele usava muito esse versículo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, e diz o seguinte: é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então, se você fizer um voto a Deus, cumpra. É importante que isso aconteça, porque Deus é muito leal na sua aliança que faz com o homem, conosco, e certamente Ele espera a mesma coisa da nossa parte. Quando os sacerdotes se apresentaram, Neemias trouxe todos aqueles que estavam sufocando os filhos de Israel, os avarentos, os opressores, e eles juraram diante das autoridades de Israel. Também, versículo 13 agora.
Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem de sua casa e do seu trabalho, que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, porque o povo fez conforme esta palavra. Que coisa tremenda! Veja o que Deus faz. Deus sempre tem líderes em todos os lugares para trazer uma mensagem de restituição, uma mensagem de perdão, uma mensagem de libertação. Talvez durante esta semana você vai ter agora, na próxima semana, várias oportunidades, talvez de perdoar uma pessoa e restituir alguma coisa que Deus vai trazer ao seu coração, porque isso é uma palavra de bênção, é uma palavra de autoridade e é uma correção com amor, como a Bíblia nos diz. E é sobre isso que nós vamos entender os princípios da palavra de Deus. Neemias lidou com esse problema. E é interessante que ele teve, e mesmo reconstruindo os muros e lidando com a oposição, ele teve que lidar com problemas internos. Então, o líder, ele resolve problemas externos, resolve problemas internos e aponta o futuro para onde os liderados devem caminhar. Depois que Neemias resolveu o problema, ele convidou todos novamente a se engajar na obra, a entregar seu tempo, a dedicação do seu talento para continuar a construção dos muros de Jerusalém. E eu queria, nesta manhã, antes de concluir essa mensagem, lembrar o seguinte: lidar com o dinheiro, lidar com situações como essa de empréstimos com juros exorbitantes é uma situação difícil, mas isso não deve ser um luxo só de líderes. Todos nós devemos fazer as coisas corretamente. Estamos andando em novidade de vida. Eu tenho algumas perguntas para você. O que você faria se um guarda rodoviário parasse você e tivesse que aplicar uma multa? Você receberia a multa ou pagaria alguma gorjeta para eliminar a multa? O que você faria se você tivesse a chance de burlar o seu imposto de renda e fazer coisas erradas? Você faria isso? O que você faria quando você vende um produto e você não emite uma nota fiscal? O que você faz em situações como essa? Espero que você lembre nesta manhã que Deus não se preocupa com pessoas perfeitas. Deus está interessado em pessoas íntegras. Pessoas íntegras são aquelas que não se vendem por nada, que têm lealdade ao Senhor, que amam os princípios e que vivem os princípios. E Ele abençoe a sua vida nesta manhã e que abençoe também a sua família. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre como lidar com a promoção. É impressionante. Quando a gente lida com a promoção, a gente muda de cargo, a gente tem que ser íntegro mais uma vez. Por quê? Porque nós não podemos legislar em causa própria, em nosso benefício. Nós temos que ser íntegros nessa hora, para deixar o nome de Deus grande e honrar o Senhor em todas as atitudes que nós fazemos. Conta-se que um pai levava 3 filhos para um circo, e quando ele chegou no circo, a pessoa que estava na bilheteria perguntou qual a idade dos seus filhos. Ele disse: um tem 13 anos, o outro tem 11 e um tem 10. E aquele homem na bilheteria respondeu: você perdeu a chance agora de ganhar uma entrada gratuita. Bastava dizer que o de 10 e o de 11 tinha 9 e 10, porque até 10 não paga nada e você vai ter que pagar um a mais. Aquele homem
com muita sinceridade no coração, disse: eu não perderia jamais uma oportunidade como esta, de ensinar uma lição de integridade aos meus filhos. Eu prefiro pagar um a mais, honrar o meu Deus e ensinar uma lição que eles vão levar para a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, nesta semana. Leia mais uma vez o capítulo 5 de Neemias. Leia o capítulo 6 também, por gentileza. E compartilhe esse link com outras pessoas, porque certamente elas serão abençoadas através da sua vida e através do seu convite. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.